Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração. Minha admiração por Wilson Gomes é um fato. E vou entrevistá-lo hoje em mais um programa da série Encontros com Antônio Rizeri, no meu canal no YouTube. Mas eu devo dizer que essa admiração por Wilson se formou num campo estritamente textual e não no terreno do relacionamento interpessoal. Eu comecei a conhecer e a curtir os escritos de Wilson Gomes. E assim, quando surgiu a ideia de publicar uma coletânea de textos críticos sobre o identitarismo, eu entrei em contato internético, digital com ele, convidando a participar da publicação. Daí que a coletânea, o livro chama Crise da Política Identitária, que eu organizei para a editora Top Books, do Zé Mário Pereira. Esse livro traz 3 textos de Wilson. Mas eu só vim a conhecer o Wilson pessoalmente no dia do lançamento baiano do livro. Eu registro isso porque a regra entre nós é publicar antologias surgidas em igrejinhas, rodas de amigos, né, patotinhas. E, em nosso caso, não. Minha relação com Wilson Gomes nasceu no plano das ideias e da produção de textos. O contato pessoal veio depois. E agora vocês vão ver o Wilson Gomes performing, saber um pouco mais sobre ele e o que ele pensa. Além da entrevista com o Wilson Gomes, com a qual muitos terão que aprender, vamos reencontrar nosso querido e altamente criativo Walter Silveira. Desta vez, com uma curtição, um ready-made aided, da famosa frase do Manifesto Antropófago de Oswaldo de Andrade. No mais, como sempre, peço a todos que divulguem o programa e se inscrevam no canal, porque só assim nós teremos como sobreviver na floresta midiática que nos asfixia. É isso. Não faz tempo, né, que uma amiga paulista me perguntou se você era baiano. Então, eu gostaria de começar por aqui, por esse plano mais elementar, que é o plano biográfico mesmo. Que é essas coisas bem primárias, onde é que você nasceu, etc. Mas também gostaria que você falasse de sua formação familiar, de uma perspectiva mais sociológica e também antropológica. Vamos lá, então? Vamos. Bom, eu sou baiano, sim, mas sou do sul da Bahia, né? De algum lugar ali entre Ilhéus e Porto Seguro, mas na região cacaueira, chama-se Camaquã. Eu, na verdade, nasci numa fazenda de cacau, que tinha um curioso nome de Fazenda Brasil. E eu nasci na Fazenda Brasil e vivi por lá até os 14, 15 anos. Meu pai tinha uma pequena propriedade rural, herdada do meu avô, e administrava fazendas imensas, né? Porque o cacau era ouro, né? Que na Bahia, que de fato a economia girava, todo o estado girava ao redor do cacau. Então, corria muito dinheiro naqueles ambientes. Aquelas fazendas eram imensas. Meu pai administrava fazendas. E é de uma família rural. Meu avô paterno abriu a mata para poder plantar cacau. A família da minha mãe, não. A família da minha mãe é de imigrantes que desceram para a Bahia, para o sul da Bahia, vindo, acho que, notícia que ela tinha, o pai dela veio de Jacobina e a mãe veio de Jiquié, ou uma coisa assim, né? E foram descendo, foram parar no cacau. Mas a família do meu pai já é de colonos lá, já estabelecida na terra, e estavam lá há muito tempo. Então é isso, eu sou um sujeito da roça. Nasceu na roça, mesmo quando eu passei a estudar na cidade, a partir dos 10 anos, eu continuava morando na fazenda. Ia todo dia, fazia 50 quilômetros
a cidade, voltava depois para a fazenda. Até que saí de lá, mais ou menos 14, 15 anos, vivi uns 2 anos em Camaquã, depois vim fazer universidade aqui, em Salvador. Aí, depois de alguns anos aqui, eu comecei a universidade aqui. Como eu fazia filosofia dentro de um curso de teologia, eu pensava em ser padre à época, então me mandaram, estavam recrutando estudantes, pessoas assim, que tivessem mais talento na universidade, para depois voltar a ser professor, porque podia ser formado, então resolveram me dar uma formação melhor. Aí me mandaram para Roma, para a Itália. Eu fui um garoto ainda, e lá eu fiz graduação, fiz filosofia, fiz teologia, fiz antropologia, fiz filologia, um pouco de filologia clássica. Aí depois passei um tempo na França, depois fui para a Alemanha, depois fui para a Itália, e um pouco vagabundeando entre algumas disciplinas aí que eu gostava bastante no setor das humanas, e até que desisti de ser padre, mas também dando formação, e pronto, e voltei para o Brasil com 28, 29 anos, mas já tinha um doutorado, né? Acabei me instalando na área de comunicação. Minha formação fundamental é de filosofia. Eu pensei na vida toda que pudesse ser filósofo, professor de História da Filosofia Moderna. Então, tenho uma imensa biblioteca de História da Filosofia Moderna. Houve um outro período, como eu andei também em zigue-zague, que eu pensei em ser antropólogo. Eu gosto muito de antropologia da região. Cheguei a fazer pesquisa de antropologia da região, quando voltei ao Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi sobre isso, uma pesquisa sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. E mas acabei pensando em passar uma chuva na Faculdade de Comunicação da UFA, estou lá há mais de 30 anos. É mais ou menos assim. Aí ele perguntar sobre sua formação intelectual, mas você já, de certa forma, já... Eu sou uma pessoa assim que teve uma... Quer dizer, eu gostaria de ser muitas coisas, entendeu? Ter sido muitas coisas, tinha muitas curiosidades, ainda tenho muitas curiosidades, entendeu? E pelo lado das artes, gostava de desenhar, cheguei a estudar desenho na Itália, fiz um pós-doutorado em cinema, então tinha uma paixão por aí. Mas acabei indo para o mundo intelectual, então, digamos, das humanidades. A filosofia é mais ou menos a minha casa, né, onde eu tenho uma formação mais completa, mas também passei por outras coisas, né, por antropologia, como eu disse, por filosofia, teologia, gosto muito. Andei um pouco, então tenho uma formação bastante variada. Gosto muito de línguas, portanto tive bons anos na universidade em línguas clássicas, né? Estudei na universidade estudei hebraico, estudei grego, latim nem se fala, então tive um pouco de tudo aí. Eu pensei em estudar etitologia, é um percurso, e o mais curioso, né? Eu sou filho de pais e mães, de pai e mãe que nunca frequentaram a escola. Meu pai e minha mãe nunca tiveram um dia de aula na vida, mas minha mãe me alfabetizou em casa. Minha mãe foi alfabetizada pelo pai dela, trabalhava na lavoura o dia inteiro, de noite sentava na mesa e o pai alfabetizou. E assim, a formação literária dela foi com romances que hoje chama de cordel, né? Literatura de cordel, que é um nome sofisticado, mas que no tempo dela chamava simplesmente romance. E ela tinha decorado alguns desses romances. E poesia romântica, né? Então, ela declamava Fagundes Varela e Gonçalves Dias para os filhos a vida toda. Então, eu até hoje tenho lembrança dos meus 8 anos e romances assim. Então, meu pai e minha mãe sabiam ler, minha mãe nos alfabetizou em casa, embora nunca tenha frequentado um dia de aula sequer numa escola normal, né? Mas isso é maravilhoso. Essa história é fantástica. História. É engraçado que eu tenho uma identidade nisso com você, não na coisa rural, nem porque meu pai era intelectual, urbano, mas eu digo assim, nessas dúvidas, né? Porque eu cheguei a ter dúvidas se eu fazia biologia ou arquitetura.
depois eu me apaixonei por arqueologia e acabei antropologia. A gente vai por uns caminhos. Pois é. Mas se eu lhe perguntar, mudando de assunto, estou falando de sua posição política, Tá. e eu queria abordar isso em dois planos. Né? É uma pergunta dupla, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, eu queria que você falasse sua posição política em termos bem genéricos, filosóficos mesmo. Depois a gente vai para o terreno mais prático, mais imediato, para o varejo mesmo da atual conjuntura brasileira. Então, vamos começar pelo plano mais geral. Ok. Bom, não é complicado, né? Tem algumas premissas básicas, assim, hoje, conscientemente, depois de uma formação em filosofia, política, compreensão do mundo, eu consigo ter mais clareza com relação a isso. Então, sei lá, nos colocando assim por etapas. Eu sou um humanista, então, posição política, eu acho que o humanismo é uma posição interessante que está à base de tudo, inclusive eu acho que está à base da esquerda, né, certas posições liberais, etc. É uma posição antropocêntrica, né, que de alguma maneira vem do cristianismo, o humanismo cristão tem um papel importante, portanto, a concepção de que a compaixão e a misericórdia são dimensões fundamentais na vida humana, a ideia da dignidade humana como uma coisa indiscutível, essas coisas são importantes para mim. Então, hoje eu admito, sem hesitação, que tenho isso. Eu acho que talvez foi isso que me atraiu para a igreja, num determinado momento, essa base humanista, que eu acho que nunca abandonei, né? Esse lado humanista aí. Segundo, eu acho que eu sou um iluminista, no sentido que eu tenho uma crença assim, existencial na razão e na razoabilidade, né? Que o fato que as pessoas possam se esclarecer, de que não tenha assunto que não possa ser fuçado, escrafunchado, examinado, não tenha pergunta que não possa ser feita, né, que não possa ser discutida, né? É o princípio básico do iluminismo do sapere aude, né? Se atreva a saber, se atreva a examinar, se atreva a pensar com sua própria cabeça. Essa é uma coisa que existencialmente e também filosoficamente me constitui, né? Eu sou absolutamente antidogmático e acredito que as pessoas podem se entender, né? Podem construir territórios válidos, né, na divergência, na discordância, desde que as pessoas partirem de determinados pressupostos racionais, né? Claro que tem questão da lealdade argumentativa e tudo mais, mas racionais. A razão pode esclarecer e qualificar nossa vida no mundo. Então, eu sou sim, eu acho que hoje eu admito isso, eu sou um iluminista no sentido de ser um antidogmático radical, e ser um antifundamentalista radical, eu acho que sim. A terceira coisa, eu sou uma pessoa, digamos assim, que, se fosse pensar a partir da Revolução Francesa, eu sou um cara de esquerda. Eu tenho dúvida com relação a isso. Que eu sou de esquerda por muitas razões, assim, né? Agora, a principal dela é justamente isso, né? Quer dizer, eu tendo a escolher o lado do cachorro que está debaixo, né? O cachorro que está apanhando. Eu tenho assim, a injustiça, a desigualdade, a pobreza construída pela exploração, de alguma maneira me magoou, entendeu? Eu gostaria de ver isso resolvido. Eu gostaria, acho que a minha aspiração de sociedade é uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que, pelo menos, todo mundo tivesse, digamos, um conjunto de coisas que são o mínimo para viver e para viver bem, para ter qualidade de vida, etc. Isso me faz de esquerda. Acho que o cara que de esquerda hoje é basicamente um sujeito que acha que é possível usar os requisitos básicos da democracia liberal, que são a liberdade e a igualdade, para produzir igualdade política, para produzir mais igualdade social. Então, eu sou favorável a mais igualdade social, a que ninguém viva na miséria, etc. Acho que isso parece populismo, não é. Na verdade, eu acho que é isso que constitui a esquerda, essa dimensão. Isso vem do humanismo, na minha opinião, né? Essa posição humanista me inclina naturalmente para a esquerda. Agora, eu sou um democrata liberal.
Eu acredito nessa convergência que houve aí, a partir do século XVIII, entre a democracia como o sufragismo, como o igualitarismo, etc., com os princípios que vem da escola liberal, né? Princípios, direitos fundamentais, Estado de Direito, liberdade de expressão, liberdades civis em geral, essas coisas não abro mão, absolutamente. Então, eu sou um liberal democrata de esquerda, assim, naturalmente, os que são antiliberais me acharão de direita, os que são da esquerda marxista me acharão de direita, mas é isso. Acho que essa é uma posição que eu sou. Eu não sei se tem mais alguma coisa, não, mas é mais ou menos por aí que eu me sinto, Rizé. Sim. Em relação à conjuntura atual brasileira, você se situa? Sério, é o seguinte, eu acho que o Brasil tem uma desigualdade tão brutal, não é simplesmente desigualdade, porque fica insistindo em desigualdade, parece que eu sou um socialista, né, que acho que tem que ser tudo igual, etc. Eu não acho que esse ideal da igualdade, fora a igualdade política, que eu acho que é essencial, mas isso faz parte da democracia liberal, essa igualdade social, ela possa se verificar e se verifica facilmente. Acho que o problema não é a sociedade ser desigual, é ter um conjunto enorme da população, a maioria delas, sem os recursos mínimos para ter uma vida qualificada. Eu acho um desperdício de vida, de potencialidade, de energia humana, etc., que é levada pela pobreza e pela miséria. Então, é claro que eu acho assim, é uma decorrência das minhas premissas, que numa sociedade em que isso acontece, em que grande parte dos cidadãos não tem o mínimo para ter uma vida qualificada e digna, eu sou de esquerda. Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado. A gente precisa lidar com isso. Né? Precisa lidar seriamente com políticas públicas e tudo mais. Então, eu tendo a ser de esquerda numa sociedade como essa. Isso não significa que eu seja marxista. Eu passei pelo marxismo, conheci bem o marxismo filosoficamente, estudei. Eu li, de fato, Marx, né? Contado de muita gente de esquerda e nunca leu Marx na vida. Né? Eu li Marx e tal. Acho que não sou socialista, não creio no socialismo, mas creio em modelos de sociedade que possam ser mais justas, vamos colocar assim, justas, não justo no sentido legal do termo, mas justa no sentido de que todo mundo tem uma oportunidade de ter uma vida digna. Eu acredito nisso. Então, acho que eu tendo a ser de esquerda. O que não faz com que... Eu brinquei esse dia, criticaram um artigo meu na Folha, como sempre, né? E aí brincava um pouco, eu sou de esquerda, mas eu não sou da esquerda, eu não sou propriedade da esquerda. Eu sou meu, como diz Mafalda, né? Eu sou meu, na verdade, são as minhas crenças. A esquerda, as esquerdas que estão aí, historicamente, concretamente, não me possuem. Né? Ser de esquerda não significa ser da esquerda. Assim como imagino que um sujeito de direita não precisa ser da direita, sobretudo, dado o quadro de que direita nós temos aí no mercado, né? No mercado político. Então, é isso. Você pode fazer para a gente um retrato, você tem escrito sobre isso aqui e ali, um retrato sintético do identitarismo, especialmente na sua vertente racialista? Sim, eu acho que, quer dizer, acho que sim, eu acho que está ficando cada vez mais claro para todo mundo quais são os componentes digamos, desse estilo, desse modelo de ativismo, na verdade se trata disso, né, uma forma de ativismo, e digamos, da sua carga ideológica, que é fundamental, né? Como forma de ativismo, é um tipo de política que, diferente das outras formas de ativismo, de militância, não está preocupado com a luta de grupos sociais por interesses reais, né? Sei lá, a questão não é saneamento urbano, certo? O problema da segurança pública, o problema da corrupção. Vamos pensar em dois problemas, três problemas que são colocados pelos brasileiros como o principal problema nacional, certo? Se você é identitário, se você pratica ativismo de uma política instrumental, uma política normal, você se preocupa com as pautas gerais do país e luta por elas, né, ideologicamente, com todos os seus recursos. Não é disso que o identitário se ocupa.
certo? Não é nem simplesmente uma política, digamos, catársica de movimento, que eu participo para poder me sentir bem no movimento, sentir participando de alguma coisa, engajado em alguma coisa e tal. Nós tivemos muito, né? 68, era um tipo de política expressiva, simbólica, catársica, existia, tomar uma posição na vida, não sei o quê. É um modelo de política, né? E tem a política identitária. A política identitária ela é organizada de outra maneira. Ela é uma luta política não para resolver os problemas que são os problemas, consideram os problemas reais, concretos, que todo mundo vê, mas resolver politicamente questões relacionadas à identidade, sobretudo, na origem é isso, né? Identidades estigmatizadas. Então, na esquerda, até hoje, ainda tem isso, né? Só a política de identidade se você considera ser parte de um grupo cuja identidade é estigmatizada socialmente. Então, ele já começa, ele tem a ver com um problema psicológico de imagem, de autoimagem, de imagem que os outros têm de mim e de autoestima, né? Tem que ser colocado. Então, ele não tem outro território. Eles vão pegar o problema da autoestima e da autoimagem e da imagem que os outros fazem de grupos estigmatizados e transformar isso numa prática política, um modelo de ativismo que é centrado nisso, né? Nessa luta pela identidade, no sentido de como imagem que os outros fazem, imagem que nós próprios temos de nós mesmos e como nós lutamos para mudar essa imagem. Esse é um modelo básico de onde vem, né, nos últimos 40 anos, o tal daquilo que eles próprios se chamam, hoje ficam dizendo, não, o identitarismo é uma palavra feia, mas eles próprios é que se chamavam de política identitária. O termo foi cunhado pela própria militância, né, para se identificar. Por dizer que não é uma política instrumental, não é uma política simbólica ou expressiva, é uma política baseada na identidade. Esse é o modelo que é feito para isso, né, para dar conta desse modo de luta política e tal. Aí tem problemas, quer dizer, isso é importante? Bom, é uma forma de lidar com isso, sobretudo pensando que se começou a falar de negócio de política identitária para falar, por exemplo, de pacientes que tinham de saúde mental, né? Era isso. Pessoas com deficiência física, era essa que é a questão, né? Com a imagem da portadora de uma deficiência física, como é que ele era tratado pela sociedade, como imagem estigmatizada, como é que podemos produzir uma autoimagem que faça com que as pessoas se promovam, né? Se tenham autoestima, mesmo sendo estigmatizadas pelos outros, como podendo lutar contra a imagem estigmatizada. Se compreende nesse contexto. Mas depois disso se transformou numa espécie de políticas de minorias. Então, as minorias podem, não apenas os portadores de deficiência física, né, de algum tipo de deficiência, mas qualquer minoria política podia fazer política no estilo identitário, né? Bastava compartilhar alguma das premissas. As premissas são sempre aquelas, né? Eu enumerei isso no livro que nós escrevemos, fiz um capítulo para o livro que você organizou, mas é isso, eu acho que tem 5 ou 6 coisas, né? Primeiro, um antagonismo essencial. A sociedade está dividida em partes, essas partes são antagônicas, uma oprime a outra, nós somos da parte oprimida. Então, há um antagonismo total. Nós e o resto da sociedade estamos em guerra, em conflito, certo? Segundo, a nossa identidade não é simplesmente uma identidade, por exemplo. O problema da identidade é um tema, você sabe, você é antropólogo, você escreveu muito sobre isso. O problema chamado identidade nacional é um tema antigo, não é? Na literatura, na antropologia, etc. O que é que nos faz brasileiros? O que é que faz Brasil? É um problema de identidade. Mas isso não é política de identidade, né? Por que não é política de identidade? Porque não tem um componente fundamental, que é a ideia de identidade sitiada e oprimida. Então, ele tem um antagonismo. A identidade brasileira é construída com os elementos que tem mas a questão de o que é que nós colocamos nessa sopa que é o Brasil. Agora, não. A questão é a identidade nós somos um grupo minoritário, sitiado e oprimido por uma sociedade que nos cerca e que é absolutamente, estruturalmente, inicialmente violenta, né, agressiva e opressora. E o que é que nós vamos fazer? Então, esse é um problema. Terceiro, você tem que satanizar o chamado outro lado, né? Esse outro lado pode ser o resto da sociedade, em geral, é o resto da sociedade. Então, você tem que satanizar o antagonista. Então, o resto da sociedade é elite, pode colocar o que você quiser, não merece confiança.
né? Porque não apenas foram opressores no passado, mas continuam sendo beneficiários da opressão no presente. Então, nós nos colocamos com eles. Quarto, com relação a isso, decorre disso tudo uma espécie de, que eu chamo de beligerância permanente, né? É uma faixa de gás eterna. Né? Nós estamos sempre em guerra. Né? Não podemos relaxar, porque o outro é sempre o inimigo não descansa, e nós, os guerreiros da identidade, também não descansamos. É preciso o tempo todo levar a guerra à casa do inimigo, o que eu chamei de problematização, né? O problematizador é perpétuo, ou o vigilantismo, né? Você está sempre vigiando as falas dos outros, o que os outros dizem, o que os outros pensam, os seus comportamentos, etc., para descobrir o erro, né? A falha moral, né? O momento em que ele nos oprime ou diz alguma coisa que ele não deveria dizer. Então, essa vigilância é constante. Né? Isso é uma forma tremenda de militância, que o sujeito milita perpetuamente naquela causa. O quinto, há uma espécie de protagonismo da identidade. Você tem uma identidade e a identidade física. Então, tá. Então, nós estamos conversando aqui, não somos dois intelectuais conversando, né? Não somos duas pessoas pensando no Brasil, etc. Não somos dois bons amigos, não somos duas pessoas que querem... Não, nós somos um homem negro e um homem branco, por exemplo. Nós somos reduzidos a isso. Um homem negro e um homem branco estão resolvendo questões. Então, questões da identidade. Você está aqui colocando a sua identidade à mesa, eu estou colocando a minha identidade à mesa. Porque então não é impossível. Né? A conversa no sentido que as identidades se essencializam. Então, não é a questão... Eu lembro de uma amiga que estava num debate e alguém se apontou para ela, sim, você como mulher negra, falou, não estou aqui como mulher negra, eu estou aqui como física nuclear. Né? A mulher negra não podia ser física nuclear, né? Ela tem que ser primeiro mulher negra, depois física nuclear. Tem um amigo que sempre militou no movimento gay, por exemplo, e como ele é moreno, hoje a crítica dele é que ele não milita como homem negro. Mas eu sempre militei nesse espaço. É aqui que eu estou. Não, você tem que ser colocado onde todos te apontam. Inclusive, é um olhar de fora para dentro. Né? Alguém olha para você e diz qual é o seu lugar. Deite, role, se comporte, diga isso, faça aquilo, etc. Então, há um protagonismo absoluto da identidade. A identidade ela se torna essencialista. Ela é essencial, você não pode ser outras coisas. Né? Inclusive, volta um sujeito que sempre os progressistas e a esquerda negou, que é o sujeito unidimensional. Né? Os seres humanos viram unidimensionais. Olha para você, vejo um homem. Né? Olha para você, vejo uma pessoa cis. Olha para você, vejo uma coisa. Você é ali um conjunto de propriedades que tem uma dimensão, né? O identificado a sua dimensão negócio, o resto, ou o seu pronome, né? O resto não se discute mais. Né? As mil outras coisas que um ser humano é. Né? E o ser humano, naturalmente, nunca é unidimensional. A sexta coisa é uma espécie de perspectivismo, ou seja, não existem fatos, né? Não existem evidências, nada. Tudo são interpretações morais dos fatos. Eu falo perspectivismo, que é uma posição assim, nietzschiana, né? Nietzsche que dizia isso, né? Não existem fatos, tudo são interpretações dos fatos. Então, você tem interpretações moralizadas dos fatos, etc. Então, epistemologicamente, toda posição é relativa. Não importa que seja, chove lá fora, né? Não existe evidência como evidência. Tudo é relativo, porque depende da sua perspectiva. Os autores, tá certo? Que você lê, tudo é organizado a partir desse perspectivismo. Não existe nenhum território seguro. O conhecimento, portanto, não é só político, mas ele é totalmente politizável. O conhecimento, a ciência, etc., é uma ferramenta de dominação. E com isso você ferra, seja a ciência, seja a universidade, né? A universidade é sempre ferramenta de dominação. Tudo é ferramenta de dominação. Não tem território de paz. Né? O identitário não tem um dia de paz, né? Por fim, tem uma coisa que mais me incomoda no identitarismo, do ponto de vista filosófico, teoria democrática, que é o chamado véu da ignorância. Né? O véu da ignorância é uma noção interessante, né? do Rawls, que é basicamente aquilo que aparece em qualquer tipo de declaração de direitos humanos, etc., se aparece como a expressão sem distinção. Né? Quer dizer, todos os homens são capazes de gozar dos direitos e da liberdade estabelecidas nesta declaração.
sem distinção de sexo, raça, religião, língua, cultura. Pronto, caiu. Não existe mais o sem distinção. Porque você não pode mais não distinguir. Né? O sem distinção representou sempre um requisito fundamental para que todas as pessoas pudessem ser consideradas naquela única coisa que é comum a todos nós, que é a condição de seres humanos. Não existe mais a condição de seres humanos nessa perspectiva. Né? Você é sempre uma coisa. Então, não é sem distinção, é considerando de cada um a sua raça, a sua cor, o seu sexo, a sua língua, a sua religião, a sua opinião política, etc. Todos têm que ser levados em consideração com relação a isso. Então, isso torna impossível as premissas da democracia, né? Eu imagino uma posição de Mandela, ou do Dr. King, né? Que é, pô, o sonho no dia em que o meu filho pode brincar com o filho de qualquer outra pessoa, sem que se leve em consideração a sua raça ou a sua cor. Não pode. Né? Tem que levar em consideração a sua raça, a sua cor. Isso é o que o constitui essencialmente. Né? E é só isso que o constitui. Né? Essa coisa. Então, essas premissas todas criaram uma espécie de armadilha fundamental para o pensamento identitário, que não é mais simplesmente uma forma de militância, é uma ideologia geral. E uma ideologia geral que cria muitas impossibilidades, inclusive a impossibilidade de construir, né, sociedade que se vive em paz, que as pessoas, nas suas diferenças, convivam para construir alguma coisa juntas, que as pessoas possam se entender. As pessoas não se entendem, as pessoas estão em guerra. Né? Na relação entre as partes, uma parte deve e a outra parte cobra. Tem os credores, você só tem que decidir se você é credor ou se você é devedor, certo? E os que devem têm que pagar para sempre, e, além disso, se penitenciar para sempre. Né? É isso. Então, é isso que um pouco me incomoda, tanto do ponto de vista de todas as premissas que eu falei, né? Humanistas, liberal, democrata liberal, de esquerda, certo? Iluminista, nada disso se encaixa, tem como se encaixar numa perspectiva identitária. Isso que é muito triste. E com relação especificamente ao identitarismo negro, são essas mesmas premissas. Né? Identificação a um débito eterno, né? A negação. A única coisa que é diferente é a negação da possibilidade de as pessoas serem não brancas e não negras. Né? Porque, aparentemente, se você não é branco, você é imediatamente negro. É uma minoria que não aceita ser minoria do ponto de vista demográfico. Ele quer ser maioria demográfica. Esse é um país, segundo eles, cuja maioria é negra, para poder aumentar as taxas que devem ser cobradas, inclusive, né? De compensações históricas todas. Então, é isso que não recusa. Se você for olhar para o censo, a maioria dos brasileiros não se identifica como negro, nem se identifica como branco. Se identifica como pardo, porque é a única categoria que deixaram para os misturados, né? Então, a maioria da população brasileira se identifica como misturada, ideologicamente como misturada. Apesar de tudo, apesar de toda a pressão para que as pessoas escolham uma casinha, as pessoas são misturadas, escolham uma casinha dos negros, a maior parte da população escolheu se identificar como misturado. Então, não pode, né? Isso não é permitido, porque, de fato, né? Aí vem todo um conjunto de ideológicos, de princípios e tal, que não permite isso, que se você não é negro, se você não é branco, você é necessariamente negro, a não ser que seja amarelo, né? É isso. De certa forma, eu já sei, já fica claro a sua resposta, mas não insisti mais nisso. Quer dizer, muitos autores hoje distinguem claramente entre identitarismo e esquerda. Houve um tempo que não se distinguiu tão claramente assim. Quer dizer, o próprio livro mais recente dessa filósofa judia americana, Susan Neiman, o título é Left is not woke. Né? A esquerda não é woke, não é identitarista. A base principal dessa distinção para Susan Neiman, para outros intelectuais, além da questão das classes sociais e tal, está no fato do identitarismo ter dado as costas ao universalismo,
é uma herança iluminista, que é marca central do pensamento de esquerda, e se enfronhado no tribalismo, na guetificação. Como você vê esse quadro? Eu só inverteria, eu acho que não é, a esquerda não é identitária, né? Eu acho que cada vez menos, cada vez fica mais claro, e cada vez fica menos do ponto de vista essencial das coisas mesmo, o fato de que os identitários não são de esquerda, por duas razões. Primeiro, que os identitários, embora sejam, eles dependam da complacência da esquerda. Os identitários são acolhidos na esquerda, né? São considerados pela esquerda como se fosse parte essencial disso, por muitas razões, inclusive porque a esquerda tem sempre a questão da opção pelo oprimido. E não só, há uma armadilha fundamental aqui, que é confundir os movimentos minoritários, né, ser favorável às minorias, com ser identitário. Que esse é um grande problema, inclusive, para os mais jovens. Não, é como se o feminismo tivesse surgido depois do identitarismo, o que é absolutamente falso, né? Tinha quase um século de feminismo antes de começarem a surgir as feministas identitárias, né? Mandela e toda a luta pelos direitos civis americanos, portanto, é importante o movimento negro, antecede de muito, né? Antecede de décadas os movimentos identitários negros. É possível, e não só, eu acho que tem uma coisa que é fundamental. Eu acho que não é possível você ser, nem vou falar de esquerda, né, progressista, se você não defende minorias, se você não quer que minorias sejam respeitadas, se você não quer que minorias tenham direitos e reconhecimento social. Vamos ficar nesses dois aspectos fundamentais, né? Eu não consigo nem imaginar alguém ser assim progressista. Progressista pode ser de direita e de esquerda, porque inclusive há gente de esquerda que não é progressista, né? Então, não é possível você ser progressista, minimamente progressista, e não achar que não é justa, a luta de minorias por mais direitos e por respeito, por estima social. Todos merecem estima social, todos merecem respeito, e ninguém pode ter menos direitos. Então, vamos imaginar, por exemplo, da questão dos homossexuais, né? Foi uma questão aí da última década fundamental, em que se discutia a questão dos direitos homossexuais, por exemplo, ao casamento civil, ao casamento. Quer dizer, por que aos homossexuais devem ser dados menos direitos do que aos heterossexuais? Não faz sentido nenhum, né? Essa divisão dos direitos foi feita em um determinado momento em que a questão homossexual não se colocava socialmente com o mesmo vigor, hoje em dia se coloca, é preciso corrigir isso. E quem corrigiu isso? Não foi o Congresso. Quem corrigiu isso foi um conjunto de homens brancos, de homens e mulheres brancas, ricas e privilegiadas, dentro do STF. E disse, olha, veja aí o princípio constitucional da igualdade, está faltando direitos aqui. Eles têm os direitos, eles devem ter esse direito. Pronto, resolveram o problema, coisa pelo menos enfrentado o problema desse ponto de vista. Então, a luta por direitos e a luta por estima social para as minorias faz parte do pacote do que significa ser um sujeito progressista em 2024. Não tenha dúvida a respeito disso, acho que isso é claramente. Ser identitário é outra coisa. Aí é você jogar sobre isso todo um conjunto de camadas, como eles próprios gostam de dizer, de ideologias e de princípios e de premissas que não tem nada a ver com o que se reivindica na questão dos direitos e de estima social. Nada a ver. Tem a ver com outra coisa. Tem a ver com outro estilo. Tem a ver com um conjunto de coisas que atrapalham essa luta. Não acredito que se ganhe para o aumento dos direitos, do respeito, da estima social a grupos minoritários com o estilo ou com a militância identitária. Não vejo ganhos, vejo perdas, muitas perdas. Então, dito isso, eu diria assim, a esquerda se confunde e acha que, portanto, porque, na verdade, né, a luta identitária é ainda uma luta por minorias, como se não pudesse fazer luta por minorias, né, ou com as minorias, sem o jargão e sem todo esse peso das correntes identitárias. E esse é um grande engano. Eu acho que essa autora,
o que ela quis fazer, basicamente, é dizer para a de esquerda que, afinal de contas, olha, vocês estão carregando as correntes que vocês não precisam carregar. Por outro lado, ainda tem uma outra coisa, Zero, que eu acho mais importante. Não existe só identitarismo de esquerda, existe identitarismo de direita. Na Europa, aliás, hoje, os grandes movimentos, fortes movimentos identitários, são de direita, são os grupos xenófobos, por exemplo. A xenofobia, né, criada por um movimento identitário que criou uma identidade cristã ocidental, é exatamente isso o nome daquele movimento lá da FD, do movimento lá a FD mesmo, na Alemanha, né? Aliança pela Alemanha, por exemplo. A ideia de que, afinal de contas, né, existe uma identidade ocidental ameaçada por hordas, segundo eles, de imigrantes muçulmanos que invadem a Europa. Isso é identitarismo. Todos os elementos aqui que eu enunciei estão nisso aqui. Essa afirmação de uma identidade. Essa identidade é considerada uma identidade oprimida, hoje oprimida dentro da sua própria sociedade. Né? É uma questão de ameaça, portanto, é uma questão de autodefesa. Esse discurso move as pessoas. Certo? Mesmo no Brasil, há quem trabalhe contra, por exemplo, os direitos dos homossexuais identitariamente. Né? Há um discurso muito comum, por exemplo, de Salvador, que vai se espalhando pelo Brasil todo e tal, de que o carnaval foi tomado pelos homossexuais. Né? Inclusive, tem anedotas, né? Antigamente era proibido a homossexualidade, depois passou a ser tolerado, depois a ser permitido, e logo será obrigatório. Então, praticamente, se criou uma identidade que você vira assim, uma maioria demográfica e provavelmente uma maioria política é transformada ideologicamente numa minoria. Né? A minoria heterossexual, pequenininha e coitada, é cercada por homossexuais ameaçadores por todos os lados, e se a gente não se reunir, juntar os homossexuais numa parede, né? Assim, os heterossexuais na parede, porque os heterossexuais têm problema, né, de segurança, então se encostar ali e chamar Silas Malafaia para nos defender, daqui a pouco não teremos mais heterossexuais no mundo. É um absurdo como argumento, mas é a mesma lógica. É a mesma lógica. Você pode transformar qualquer grupo em grupo identitário, criando isso. Você cria uma vítima, você mostra que essa vítima está sitiada por grupos ameaçadores que têm mais direitos do que você, né? Você, então, resolve reagir a isso. E reagir disputando o espaço, né? E acionando a identidade heterossexual como a sua defesa. Né? Essas identidades coletivas são sempre um espaço muito interessante. As pessoas ficam valentes quando criam identidade e se reconhecem como uma coisa. Né? Nos Estados Unidos se fala que nas eleições, desde 2016, o Trump conseguiu uma proeza, que foi fazer com que indivíduos os brancos votassem como brancos, porque vinha aí numa época de 3 décadas em que as pessoas eram educadas para uma sociedade liberal, para dizer, olha, você não vota como raça, você vota como um sujeito político, com interesse político, com uma agenda política, né, com prioridades políticas, vota assim, você não vota como raça. Mas aí, né, se você diz para o pessoal, os identitários de esquerda dizem assim, olha, se vote como nome negro, né, os brancos se sentem autorizados para poder dizer, então, vou votar como homem branco. Então, as pessoas passam a usar como prioridade no seu voto a sua própria identidade. Isso é uma faca, a famosa faca de 2 gumes, né? Você tenta dizer assim, vou fortalecer os negros falando para votar como negro. Então, vou fortalecer os brancos para votar como branco. Então, pessoas voltam a assumir como fundamentais, como prioridade do seu voto, o voto branco. Assim como no Brasil, você está construindo a ideia da formação do voto, o voto evangélico, o voto conservador. É o mesmo mecanismo. Né? Uns gritam transfobia, outros gritam homofobia. Aí os pastores gritam cristofobia. Né? Somos os pobres, né, que são maioria demográfica, eles acreditam no nisso, são maioria demográfica, mas são uma minoria política, né, com boas razões, porque são pobres, pretos e periféricos, né, os evangélicos pentecostais, portanto, que tem pouco poder, cercado de liberais, tá certo? De globalistas, tá certo? De esquerdistas por todos os lados, e cristofóbicos por todos os lados. Então, passam a acionar
a sua própria identidade conservadora como uma identidade do mesmo jeito. O identitarismo é um mecanismo, né, um truque, né, e uma ideologia facilmente manipulável. Você pode criar qualquer identidade que você queira. Basta que você convença as pessoas de que elas são todas iguais sobre essa propriedade, e essa é a propriedade que as define. Então, você tinha um sujeito da periferia que podia votar como pobre e tende a votar na esquerda. Agora, ele é o sujeito da periferia ou como negro. É o cara da periferia que está lá na periferia que não resolveu não votar como pobre, mas votar como conservador de direita, né? Como sujeito cuja identidade cristã está sendo ameaçada pelos liberais, né, pelos progressistas, por todos os lados. Entendeu? Eu lembro do Ele Não, né, da passeata do Ele Não. Nós fomos para a rua para dizer Ele Não, todos nós lá, etc., liderados pelas mulheres, para poder mostrar que sim, como as mulheres não vão votar em Bolsonaro e a chance de eles ganhar as eleições de 2016 era o voto feminino. Pois, enquanto estávamos nas ruas, eles já tinham pegado no WhatsApp, a eleição foi perdida. Porque pegaram aquelas imagens das pessoas liberais mostrando os seios, escritos do corpo nu, etc., na rua, contra Bolsonaro, jogaram isso nos grupos conservadores do WhatsApp, evangélicos do WhatsApp. Pronto, isso virou o jogo, sob certos aspectos. Aquela foi uma passeata que, quando a gente voltou para casa, já tinha perdido a passeata. Porque virou o jogo. Vocês vão deixar de votar em Bolsonaro quando o seu adversário são essas pessoas aqui? É isso. Então, o grande problema, da minha opinião, do identitarismo é que ele não percebe que ele cria uma espécie de contra-identitarismo, que é identitarismo também. Essas pessoas todas começam a jogar o jogo das identidades, umas contra as outras. E esse jogo vai ser jogado pela direita, pela extrema-direita e pela esquerda. Não é só a esquerda que sabe jogar. Então, veremos cada vez mais partidos identitários na Europa, sobretudo na questão da xenofobia, né, realizada pelo medo, pela inquietação, né, da presença do muçulmano, tá certo? Que aparece lá na Europa. Então, numa sociedade cristã, os europeus não dão a mínima para o cristianismo, né? Não é como os americanos. Né? Os europeus não ligam para isso, mas passam a ligar. A nossa identidade cristã está ameaçada por hordas de bárbaros, os novos bárbaros, né? Os bárbaros que vêm dos países árabes, por exemplo, que são para a Europa. É isso, vai ter esse tipo de coisa. Cada um vai criando as suas razões identitárias para votar. Eu acho que essa é a era do identitarismo, nesse sentido, no pior sentido possível, né? Em que as pessoas cada vez votarão menos pela questão do resolver o problema do saneamento básico por políticas industriais, né? Direita ou esquerda, como queira, e votarão cada vez mais por saber qual é a cor da pessoa em que se votará ou se eles defendem a sua identidade. Com grande vantagem para a direita, tá? Porque basta se olhar o resultado das eleições, né? Qual é o tamanho da bancada LGBTQIA+, PAN, né? E qual é o tamanho da bancada dos pentecostais na Câmara Federal, ou a bancada da Bíblia na Câmara Federal. Basta você ver isso, você vê quem tem sucesso. Você vai ter 3 deputados, 4 deputados, talvez, LGBTQI a mais, e você vai ter um conjunto que acho que a última vez que eu contei, a bancada da Bíblia era maior do que a bancada do PT na Câmara Federal. Ou seja, na disputa política identitária é um 7-1, assim, todo dia. Mas eles insistem nisso. Ficando no identitarismo supostamente de esquerda, eu acho que hoje, no debate intelectual internacional de nível mais elevado, esse identitarismo perdeu a guerra, perdeu o debate. E basta pensar nessas personalidades. Eu falei de Susan Neiman, mas também Camille Paglia, Norman Finkelstein, Yasha Monk, Nathalie Heinrich, muita gente que ridiculariza e contesta, ridiculariza até intelectual e culturalmente o identitarismo. Mas a ideologia continua poderosa e mesmo asfixiante, né? Quer dizer, perder a guerra no plano intelectual, nesse plano de discussão, primeiro time intelectual no mundo, não significa perder a guerra no plano político nem no ideológico.
Então, a pergunta é: você concorda com os que pensam que o identitarismo se mantém pelo casamento do poder e da grana, por ter sido abraçado pela classe dominante, ser patrocinado pela grande mídia? Não sei. Eu acho assim, acho que tem razão quando se trata assim. Ele é muito difícil de defender o identitarismo para quem trabalha com quadros intelectuais, digamos, que vem do iluminismo, etc. É muito difícil. Eu acho que assim o grande debate se perde, não se sustenta. Mas tem um outro tipo de intelectual. Eu brinco um pouco com meus alunos, eu chamo de SIM. O SIM é a sigla para setores intelectuais médios. Né? Eu acho que o SIM é onde você ganha essas batalhas, porque o SIM está nas redações de jornais, o SIM está nos festivais literários, nas instâncias de consagrações artísticas, na formulação dos editais das secretarias de cultura, né, fornecendo quadros para governos progressistas e até para governos de centro. Né? O SIM está em toda parte, está na universidade em toda parte. E ele é mais lento na sua mudança, porque ele quer dizer, não são evidências, não os movem, né? Demonstrações não deslocam muito o seu pensamento. Tem uma inércia aí, né, que vai se manter por muito tempo. Então, esse momento chega no Brasil, tem mais ou menos 2013, vamos supor que é a primavera identitária no Brasil. Enquanto em alguns lugares já está um pouco assim, imagina nos Estados Unidos levando muita porrada, por muitas razões, inclusive na militância, inclusive por questões políticas, né? Acho que o avanço da extrema-direita, o avanço do trumpismo assustou muito os democratas americanos e eles começaram a reavaliar muito a sua vinculação a pautas identitárias por causa disso, né? Porque desperta justamente o identitarismo do outro lado e o backlash que vem com essa rebordagem aí. Aqui no Brasil vai demorar ainda, eu acho, porque tem gente que recém abraçou isso. Tem uma geração de garotos que começaram a militar e não conhece outra forma de militância, a não ser a forma identitária. Não consegue imaginar que possa militar sem a cultura do cancelamento, por exemplo, né? Essa forma tão cruel da cultura do cancelamento, por exemplo, é quase uma militância, digamos, esportiva, né? Vamos ali caçar e humilhar alguém, né? Então, há toda a geração que acha que militar é isso, né? Que está mudando o mundo, fazendo declarações e assediando, e importunando, e encontrando pessoas impedindo que pessoas falem na universidade, né? Impedindo que pessoas publiquem no jornal, impedindo que pessoas façam palestras em feiras literárias e tal. Então, acho que tem a ver com grandes posições de poder. Eu acho que pode ter, por abaixado pelo sim, pelas grandes corporações, talvez não por amor, né, mas porque, digamos, é sempre a favor do vento, né? As corporações não brigam com o tempo, com o espírito do tempo, né? Então, por aí. Mas não vejo assim o fato de grandes intelectuais vencerem facilmente essa disputa com setores intelectuais médios, né, infelizmente, eu acho que não muda, não move o mundo. Eu acho que o que eu acho que vai ser o fim do identitarismo, assim, da convicção, vai ser política mesmo, entendeu? Eu acho que o advento da extrema-direita mostra claramente como o identitarismo está esgotando as energias da esquerda, né? Inclusive esgotando a capacidade eleitoral da esquerda, porque o identitarismo não tem base, a esquerda não tem base, não tem voto. Se tivesse voto, eles encheriam as câmaras municipais e a Câmara Federal de deputados. Eles não têm voto, porque isso não é um problema da massa brasileira. Isso não é um problema dos pobres brasileiros. Esse é um problema digamos, da esquerda do Leblon, da esquerda barrondina, entendeu? É um problema da esquerda pequena, intelectualizada, etc., de vanguarda, que não mexe com a massa. Então, acho que talvez aí, sim, à medida que vai se dando conta de que isso aí não elege presidente, não mantém mandatos, e que atrapalha o caminho, talvez
você possa tirar o fundamental do movimento identitário, que é a complacência. Né? Acho que, por exemplo, eles vivem basicamente da complacência da esquerda e da famosa culpa do branco culpado. Né? Os brancos culpados, né, dos setores intelectuais médios, que precisa dessa absolvição constante, né, dos outros grupos e tal, para aliviar a sua consciência e não mudar absolutamente nada. Isso, de fato, alimenta esse grupo, né? Ele é mantido por isso, essa complacência. E eu acho que vai acabando a paciência com relação a isso, né? À medida que cada pessoa que você cancela, você cria um inimigo, né? Cada vez que produz um ataque falso, uma alegação de vitimismo falsa, você, na verdade, descobre que você é o algoz, né? Mais uma deserção, né? Mais um conjunto de pessoas que acham que não é por aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que, de fato, assim, em algum lugar já atingiu o pico e está decrescendo. Eu acho que no Brasil estamos ainda também mais ou menos por aí. Também vai começar a cair o apoio a isso, né? Mas infelizmente, eu acho que as grandes locomotivas não puxam esse trem, não. Não, eu também acho, mas e acho que esse debate ainda vai durar um bom tempo também, pela penetração do identitarismo de esquerda na educação infantil e média. Né? Isso eu acho que a barra mais pesada, mais prejudicial, é uma coisa de prazo de duração disso. Mas mesmo aí, viu, Rizero? Porque eu lembro que há pouco tempo escrevi um artigo sobre um episódio que aconteceu aqui na UFBA, na minha faculdade, de uma professora que foi acusada de transfobia por errar o pronome de um aluno, mas que, por fortuna dela e de todos nós, um aluno estava gravando para o TCC, estava gravando a aula e se demonstrou que foi falso, que era falso. E então eu publiquei sobre isso. Depois disso, praticamente toda semana eu recebo de algum professor de algum lugar do Brasil uma espécie de denúncia para isso. Os professores são alvos fáceis da fúria identitária. E não é, digamos assim, o identitarismo não é muito inteligente, no sentido de que ele não escolhe os inimigos e ataca aqueles inimigos, assim, que todo mundo possa identificar como inimigo, né? A esquerda, nesse sentido, era mais esperta, né? O nosso inimigo é o patrão, então é o patrão é uma classe identificável, né? Nós cá, ele lá, todo mundo olha para lá, eles olham para cá, é uma coisa. Mas o identitarismo não, porque ele ataca qualquer um, né? Qualquer pecador, né? Violou qualquer norma, qualquer regra, você caiu em pecado e você é punido. Então ele ataca a professora, né? A professorinha lá que está um negócio que é absolutamente simpática, as minorias, é respeitosa, é cuidar, mas tropeçou, né? No negócio, disse alguma coisa, ou foi interpretada, né? Ou a professora de literatura semana que falava que na escola dela uma diretora identitária resolveu censurar a literatura infantil. Ela pediu bibliografia, professor, chegar nesse ponto, censurar a literatura infantil. Ela estava chocada com isso porque ela crê em liberdade de expressão, etc. Ela é absolutamente pró-minorias. Mas então, eu acho que essa fúria, essa vontade de pisar na ponta de todos os pés, de tratar todo mundo na ponta da faca, de ser uma espécie de política que precisa botar o pé no peito, criar inimigos, de assediar, de juntar galera para atacar pessoas e tal, eu acho que é isso que vai ser o fim, mesmo na educação. Porque os professores viraram alvos, são patos, né, no stand da feira. Então, eu acho que vai ter uma reação nesse sentido. Há uma maioria silenciosa, mas bastante mordida, bastante incomodada, sabe, Zé? Que não tem coragem de se expressar, que o linchamento vem, né, porque formas de linchamento vem, porque o emprego se perde, etc., mas que está muito mordida com isso, muito incomodada, cada vez mais, eu acho. Eu acho isso, mas acho que ainda demora um tempo. Demora. E no Brasil, como você estava falando, demora mais. Eu até fiquei me lembrando de Milor Fernandes. Milor falava que quando a ideologia declina nas democracias ricas lá do Atlântico Norte, ele ainda tem uma sobrevida longa no Brasil. A gente é muito atrasado nisso. Agora, mudando, um tema que você tem abordado em alguns artigos. A pergunta é possível pensar em profundidade o Brasil e o povo brasileiro, negando a realidade fundamental da mensagem? É impossível pensar qualquer povo, qualquer lugar sem
Sem a mestiçagem, Zé. Digamos, essa é evidência antropológica mínima, né? Mas a mestiçagem, não sei o que, do Brasil. Qual é o povo não mestiço aí, por gentileza, que você conhece, né? Que alguém conhece? Aí aqui no Brasil gosta muito de falar da Alemanha e da Itália, né? Porque tem um grande conjunto de imigrantes. Eu morei na Itália e morei na Alemanha, né? Não tem como é misturada do que a Itália e a Alemanha. A Itália é uma identidade que se formou há menos tempo que o Brasil, né? A Alemanha também. Então, são dois países jovens. Esse cara falar de uma república antiga, de um país antigo, falar da França ou da Espanha, mas não da Alemanha ou da Itália, né? São países jovens, recém-formados por grupos vindo de tudo quanto é lugar, que até hoje, até pouco tempo atrás, mal se suportava, né? Porque tem coisa que é mais um cadinho de raças e de grupos do que a Itália, por exemplo, né? Não tem, não existe. Então, a mestiçagem é um fato humano básico, né? Básico. Todo momento. A questão é quando você quer resolver fazer a contagem, né? Qual é as pessoas dizem qual é o ano zero para a gente começar a contar, eu digo mestiçar, porque em algum momento essa mestiçagem vai acontecer, vai. Essa é a condição fundamental. E no Brasil, ela vinha num caminho, né? Por anos. Então, a questão, todo o debate, as discussões sobre identidade nacional passavam, em grande parte, por questões de quem somos nós, né? E quem somos nós, inclusive, assim, etnicamente, né? Do ponto de vista da nossa origem, né? Então, o mito das três raças tristes, lá do Vinícius de Moraes, né? Veio de três raças muito tristes. Era lindo. Havia muita lírica na ideia de que vemos de três grandes grupos. Se, na verdade, se você pegar esses grupos aí, também se decompõe esses grupos em milhares deles, né? São muito diferentes. Os camacãs não eram tupis. Eu brinco disso aí. Vendo os camacãs não eram tupis, não, eram gês. Os tupis eram nossos inimigos. Não parece ser só de índio, não, que a coisa é complicada, de indígena, não, que é um negócio complicado, mesmo desse ponto de vista, né? Então, não há caminho sem isso. As pessoas resolvem fazer anos zeros, assim, ao seu bel prazer. Né? A gente vê numa rota de que, admitindo tranquilamente, você chega em qualquer lugar do mundo e as pessoas perguntam o que é brasileiro. Na cabeça das pessoas, o que é brasileiro, em primeiro lugar, pode ser qualquer pessoa. Em segundo lugar, é um sujeito misturado. Né? Você vê um mulato, um cara que tem traços indígenas, traços portugueses, traços... É um misturado, é um sujeito misturado. Né? Então, ele é identificado como isso. E é isso. Acho que os brasileiros, apesar de tudo, os brasileiros se veem, né, Gisele? Porque esse último censo é uma prova disso, né? E como os brasileiros se veem? Se veem como misturados. É assim que eles se enxergam. Né? Tem um grupo bem pequeno que se vê como negro, tem um grupo um pouco maior que se vê como branco e o resto se vê como misturado. Esse é o nosso caminho. Assim, isso é lutar contra a força da natureza. Né? Isso é lutar contra evidências. Aliás, enquanto faço todos esses grandes discursos sobre a solidão da mulher negra, sobre o problema da separação do negócio, as pessoas estão por aí transando e casando e beijando uns aos outros, sem muita questão com relação a isso. Né? E vão fazer isso na vida, porque é assim que é a vida. A vida vai nessa direção aí. Não, eu preciso negar isso, eu tenho que procurar o seu. A racialização brasileira em 2024, a esse ponto de falar que se você é negro deve casar com uma negra, e se você é branco tem que casar com... Esse princípio é absolutamente irrealista. Isso não corresponde ao que nós somos. Então, a negar a realidade da mestiçagem, eu acho que é uma decisão absolutamente estúpida. E, afinal de contas, em todo lugar, as pessoas tiveram que assumir, em qualquer lugar, em qualquer país, tiveram que assumir, a não ser que você tenha uma comunidade de 100 pessoas, que essa seja a sua identidade, uma comunidade de 100 pessoas lá num buraco, né, no Alto Adige, né, você é uma nação, é um conjunto de coisas que resolveram se assimilar. Né? Quando eu morei na Itália, as crianças eram alfabetizadas em quase toda parte em dialetos. Quase toda parte. Depois que saíam da alfabetização, eles estudavam italiano, por exemplo. Né? Mas era um dialeto. O que significa isso?
assumir que você é partes diferentes, né? Que essas partes são legais, né? Que a decisão de que alguém, a partir de determinado momento, é o italiano é uma decisão ideológica. Nós decidimos que vamos cortar aqui e que essas pessoas que vieram de várias coisas, de vários lugares, de várias partes, etc., agora vão se chamar italianos, porque antes não se chamavam. A Itália era um lugar, não um país, né? Que foi fundada, foi organizada assim, não é quando a Alemanha. Eu tenho uma amiga da Alemanha que se lamentava imensamente porque ela era sueva e teve uma paixão de juventude que era um sujeito lá que era alemão, né, dos alemães lá, que moravam perto, porque era no mesmo estado, Baden-Württemberg. Stuttgart era sueva e lá em Freiburg já era os alemães. Então, o pai dela não permitiu que ela namorasse com esse sujeito, porque é de outra raça, de outro grupo. Ela não pôde realizar a paixão dela, ainda há pouco tempo. Imagine o conceito da Alemanha. Né? A Prússia foi, passou o rodo na Alemanha e unificou aquilo. Mas até hoje está lá, as partes colidindo e tal. Mas houve a decisão de que essa mistura de gentes e de línguas, né? Gente que se identifica, que absolutamente se identificava de outra maneira, passou a se identificar assim, estabeleceu um momento zero ali e disse: a partir de agora a gente não vai chamar da Alemanha, não é mais Prússia, não é mais Baviera, não é mais Suécia, é Alemanha. Pronto, é isso. No Brasil é a mesma coisa. Não há força que possa evitar isso. Não há identitarismo bastante para formar uma barragem que impeça as pessoas de se misturarem. Não há. E seu novo livro? É, é, é um livro didático, é um livro para pessoas de comunicação e de ciência política entenderem as mudanças que aconteceram nos últimos 20 anos aí, em termos de digitalização da política. Né? Então, é sobre transformação da esfera pública, do espaço público digital, tanto entre as questões de cultura do cancelamento, que é uma questão importante, por exemplo, né? O modo como a política foi toda digitalizada e que hoje ninguém está fora, praticamente, você é uma resistência, né? Mas praticamente ninguém está fora desse ambiente, desse burburinho digital, né? E outras questões são questões que as pessoas na área de comunicação têm curiosidade sobre campanhas digitais, o uso de bots, de algoritmos, de inteligência artificial, e, por fim, as questões relacionadas a fake news, etc. Então, é uma outra coisa, é um livro didático para estudantes de ciência política e de comunicação entender a política no mundo digital. Maravilha. Mas é isso. Nosso tempo é esse mesmo. Acabamos aqui. Adorei fazer essa entrevista com você. E vamos em frente e vamos continuar nossas conversas. Vamos sim, Zé. Grande prazer estar aqui, viu? Alegria revê-lo.
Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô.